Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho e estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos aqui, queridos, com uma missão de gerar uma cultura de leitura bíblica diária ao seu coração. Tudo com muito amor e muita simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente, ok? Nós estamos meditando e refletindo sobre o primeiro livro de Reis. E hoje a porção específica, nós teremos apenas 2 capítulos, os capítulos 13 e 14, ok? Se você acha que esse tipo de conteúdo é relevante, então não perde tempo. Senão daqui a pouco você esquece, curte, comenta, compartilha e segue o canal. Vamos iniciar então? No início do capítulo 13, nós vemos Deus enviando um profeta de Judá a Betel, a fim de anunciar uma mensagem direta para quem? Para o rei Jeroboão, o rei do norte, que estava então oferecendo sacrifícios em um altar pagão que ele mesmo havia construído. Olha que situação. O homem de Deus profetiza contra aquele altar, anunciando que ele seria quebrado e que os ossos dos sacerdotes ali, daquela seita ali criada por Jeroboão, seriam queimados exatamente ali naquele altar. Como sinal, o altar ele se rompe imediatamente, ele racha, e a mão de Jeroboão fica paralisada, estendida e paralisada. Quando ele foi tentar esticar a mão para liberar uma sentença para prender o profeta, a mão dele fica paralisada, né, petrificada ali. E após o profeta orar, a mão do rei é restaurada. Jeroboão então tenta recompensar o profeta, porque ele entende ali que foi um sinal divino, mas o profeta se recusa, pois ele recebeu uma orientação, uma ordem direta do próprio Deus, antes de ir nessa missão, para que ele não comesse, não bebesse, não se assentasse, nem voltasse pelo mesmo lugar que ele tinha vindo. Então Deus deu uma mensagem muito clara para aquele profeta. Então ele rejeita aquele convite do rei Jeroboão. Porém, no meio do caminho, um velho profeta ali da região de Betel acaba encontrando aquele jovem profeta e profere uma mentira para ele, dizendo que ele também tinha recebido uma palavra de Deus e dizendo que aquele profeta ele estava naquele momento Deus já tinha permitido, ele assentar, comer e beber. Então o homem de Deus acredita na mentira do velho profeta, olha que perigo, e desobedece diretamente ao Senhor. E depois, a partir disso, quando ele pega o seu caminho de retorno para a sua casa, ele é tragicamente morto por um leão. O leão, estranhamente, ele não devora o corpo daquele profeta e nem do jumento que estava com ele, mostrando ali que aquilo ali não era um tipo de ataque comum, selvagem, não, mas era um tipo de juízo divino contra a vida daquele jovem profeta. Olha que coisa triste. E sobre esse triste fim do profeta, nós devemos refletir sobre o que nos diz Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja maldito. Olha que situação, né? Deus está falando que a palavra dele é uma só, a palavra dele é uma diretriz, né? Deus ele não traz uma palavra depois outra para gerar confusão. Que venhamos aprender com esse texto e aprender com o trágico fim daquele jovem profeta. A palavra de Deus sempre vai ser uma só. Tudo que te encoraja a uma contradição, liga o sinal de alerta e desconfie. 1 Reis 13 nos alerta sobre a importância de obedecer a Deus acima de qualquer outra voz. Mesmo que uma outra voz pareça uma voz espiritual ou até mesmo confiável. Que o temor do Senhor guie os nossos passos e que a nossa fé esteja firmada exclusivamente na palavra de Deus. E para o próximo capítulo, veremos as consequências espirituais da idolatria e o cumprimento exato da palavra de Deus. E no capítulo 14, Jeroboão, o rei, que desviou Israel com a construção de altares idólatras, agora ele enfrenta um momento de dor ao ver o seu filho adoecer e cair com uma doença muito grave. Então ele tem a ideia de enviar a sua esposa disfarçadamente, né, para que ninguém a reconhecesse pelo caminho, até a região de Siló, até a casa do profeta Aías. Quem é o profeta Aías? Vou refrescar sua memória. É exatamente o profeta que encontra Jeroboão pelo meio do caminho e libera a profecia de que, mais adiante, Deus o levantaria como o rei de Israel.
a partir do momento que o Senhor estava rasgando, dividindo o reino no meio por causa da idolatria de Salomão. E mesmo cego, o profeta Aías reconhece a mulher, a esposa de Jeroboão, e antes mesmo que ela fale, ele entrega a mensagem do Senhor, dizendo tudo o que estaria por vir. Deus deixa claro, Jeroboão não seguiu o caminho do Senhor, ele fez ídolos e levou Israel ao pecado. Por isso, a sua descendência seria completamente exterminada e o próprio reino sofreria pela sua rebeldia. O filho doente morreria, mas seria o único da casa de Jeroboão a receber um tipo de sepultura digna, de um enterro digno, porque interessante que a própria palavra diz que Deus achou no coração daquele menino algo de bom, diferentemente de toda a sua casa. Enquanto isso, no reino de Judá, aí estamos falando do reino do sul, Roboão, filho de Salomão, que estava reinando sobre Judá e Benjamim, também se afasta dos caminhos do Senhor. O povo passa a construir ídolos, altares pagãos e até práticas abomináveis no meio de Judá e da tribo de Benjamim. Como consequência, Deus permite que o Egito invada Jerusalém e leve os tesouros do templo e do palácio. Olha que coisa grave. Quer dizer, a primeira descendência de Salomão acaba tendo todas aquelas riquezas, aqueles tesouros, o palácio, o templo saqueado por causa do quê? Da desobediência, por causa da idolatria. É um período, queridos, ali marcado por divisão, pecado e disciplina divina. Esse capítulo nos mostra que Deus é longânimo, mas também é justo. A idolatria traz consequências muito graves, muito severas, tanto individuais, nós vemos aqui na vida daqueles reis que estavam praticando, quanto de forma coletiva, aquilo que vai acontecendo sobre o povo. Que possamos então, queridos, examinar os nossos caminhos e sondar de forma muito profunda se existem ídolos e altares levantados em nossos corações. Pois, queridos, tudo aquilo que rouba o primeiro lugar de Deus em nosso coração, isso se torna um ídolo, tá? E aí eu posso me referir, inclusive, a coisas que são bênçãos e coisas lícitas, como, por exemplo, família, trabalho, ministério. Tudo isso é muito bom, é lícito, e Deus quer derramar tudo isso de forma abundante sobre a nossa vida. Mas a partir do momento que nós colocamos todas essas coisas em primeiro lugar, acima daquilo que Deus representa no nosso coração, isso se torna um ídolo. E então todas essas demais coisas, elas precisam ser reposicionadas em nossos corações. Que haja uma consciência santa a respeito de Deus e o seu reino, para que estejam sempre e sempre colocados em primeiro lugar. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Tenho certeza que sim, porque você assistiu esse vídeo até o final. E se você fez isso, eu tenho certeza que ele acabou edificando o seu coração de alguma maneira. Então agora chegou a hora de eu te pedir uma ajuda para que você curte, para que você possa comentar, para que você possa compartilhar e principalmente seguir esse canal. Por quê? Porque você vai ter conteúdo de qualidade, você vai ter um conteúdo aqui derramado com muito amor, muita simplicidade, mas muito amor para edificar a sua vida, ok? Então muito obrigado por me acompanhar até aqui e chegou o momento da gente se despedir. Deixo a paz e a graça do Senhor sobre a vida de vocês e dizendo que amanhã, certamente, se assim o Senhor permitir, teremos muito mais. Shalom!